Exatamente. Por isso mesmo a gente está na linha com o prefeito de Bento Gonçalves, uma das cidades da região serrana, o prefeito Diogo Segabinazzi, uma das cidades que foi muito afetada também, teve diversos deslizamentos de terra e agora a gente vai então entender como é que está a situação. Prefeito, muito bom dia. Queria entender como é que estão as coisas por aí agora. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sabino. Bom dia, Mayra. Bom dia a toda a equipe da Bandeirantes, a todo o estado de São Paulo, Brasil. A gente está numa situação muito complexa aqui no Rio Grande do Sul. Praticamente todos os municípios estão em situação de calamidade. E a nossa situação aqui, o grande problema que a gente teve foi na região rural, na zona rural do município, no interior de Bento Gonçalves. A gente teve centenas de desmoronamentos de grandes proporções. A gente teve umas tantas outras centenas de pequenos deslizamentos, e isso acabou deixando toda a zona norte do município totalmente inacessível. Lembrando que aqui na Serra Gaúcha, quem conhece bem, aqui são pequenas propriedades rurais de produção de uva, de parreirais, e a gente teve 100% de todas as estradas isoladas, comprometidas ou destruídas. Então, foi uma situação muito complexa. 9 pessoas já morreram, a gente tem pessoas desaparecidas. A gente está nessa etapa da missão agora de localizar essas pessoas e devolver elas às suas famílias com dignidade. Então, situação complexa, de muito trabalho. Eu não saio daqui, eu estou em Freirena já faz pelo menos uns 12, 13 dias e está todo mundo aqui junto, porque essa eu acho que é a missão que todo o estado está passando. Prefeito, acabaram sendo noticiadas as cidades com água muito alta, mais do que a região serrana, que também sofreu, como o senhor mesmo está descrevendo para nós. Há vítimas fatais aí na sua região e na sua cidade? Bento foi a cidade que mais teve mortes até agora. A gente teve 9 pessoas que morreram. Tem 5 pessoas desaparecidas. A vizinha Veranópolis também teve mortes. A gente tem toda essa região do Rio das Antas e o Rio Taquari, uma bacia hidrográfica que a gente tem aqui. O Rio das Antas faz parte de Bento Gonçalves, no interior de Bento, e logo abaixo aqui, alguns quilômetros, vira Rio Taquari. E o grande problema é que toda essa bacia hidrográfica, na nossa região serrana, ela forma um grande cânion. São grandes cânions que acabam fazendo seus afluentes e desses rios. E esses cânions, a gente tem uma altitude de aproximadamente 400 a 500 metros de altitude, teve um grande impacto em todos esses morros e a gente acabou tendo um deslizamento quase que geral no dia 1º de maio, em tudo que é encosta, e isso acabou causando todo esse desastre. Imagina a dificuldade, a gente estava há dias com muita chuva, com grandes pancadas de chuva, tendo todos os deslizamentos, atrelado a isso uma enchente, e ainda aqui na região teve um colapso parcial de uma grande barragem, que acabou dando mais problema ainda para a região. Então a gente vive realmente um estado de calamidade que a gente nunca tinha imaginado passar nessa região. Estou com 300 bombeiros aqui do Brasil inteiro fazendo essas buscas, força-tarefa da prefeitura, de voluntários, algo realmente muito complicado. A única expressão que a gente encontra quando ouve depoimentos como esse do prefeito é meu Deus, né? Meu Deus é o que a gente consegue pensar quando o prefeito fala que o município foi aquele que mais teve mortes em todo o estado. 9 e mais 5 pessoas desaparecidas. Prefeito, e o senhor falou que os principais problemas foram na região agrícola, né, no entorno da cidade. Isso significa aí que a produção agrícola esse ano praticamente não vai acontecer, não é isso? Até consegue acontecer, Sabino, porque a produção de uva, os parreirais, agora a gente está numa época de dormência da uva. Então, o que a gente perdeu foram hectares de parreiras. A gente consegue ainda recuperar muita coisa, vai ser uma produção prejudicada pelo excesso de chuva, mas tem como recuperar ainda. O grande problema agrícola que o estado está vivendo agora, nesse momento, é a questão do arroz. O arroz, na região do centro do estado, na região da fronteira oeste, a região sul do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma grande produção de arroz. O estado que mais produz arroz no Brasil. E essa produção, ela acaba sendo uma parte dela já é vendida diretamente, depois beneficiada, só que a maior parte acaba ficando em estoques de silos. Então as propriedades acabam tendo seus próprios silos, acabam estocando esse arroz e vão vendendo de acordo com a demanda, para conseguir manter o preço num preço acessível também. O problema que aconteceu é que muito dessa produção fica em várzeas de rios, como o caso do Rio Jacuí.
E praticamente todos esses silos que estavam nas várzeas desse rio, na beira desses rios, foram destruídos e essa produção foi perdida. Então, a gente já tem uma queda gigantesca na produção de arroz, no estoque desse arroz. Isso vai impactar no preço do Brasil inteiro, vai aumentar a inflação por causa da cesta básica e tudo isso acaba influenciando. A tragédia que o Estado está vivendo, o Brasil vai sentir as consequências. A gente está com um colapso de economia aqui. E isso todos vão sentir. As indústrias não estão trabalhando porque não têm acesso. A gente tem empresas que deram férias coletivas porque não tem produção, porque não estão chegando os insumos para as indústrias. Então, é uma situação muito complicada. Não é simples o que a gente está vivendo. A gente pensa só na questão das perdas. A gente pensa, obviamente, primeiro sempre nas perdas humanas, no sofrimento da população, mas a gente já tem que começar nesse momento a pensar a longo prazo do Estado. E a longo prazo, a gente precisa ter emprego e tem que ter trabalho. E aí que entra a ajuda de toda a população do Brasil. Não é uma questão só de governo federal. A gente gosta de colocar sempre a culpa no governo federal, mas em catástrofes, guerras e calamidades, não é apenas um ente ou dois ou os três entes federais, federal, estadual e municipais. A gente tem que pensar em toda a população junto para a gente conseguir erguer o Estado e conseguir manter o Brasil em crescimento. Prefeito, e como é que estão os acessos à cidade? Porque a gente viu que tem algumas estradas aí perto de Bento Gonçalves que foram muito afetadas, então queria saber como é que estão esses acessos e também qual é a orientação que está sendo dada agora para a população. A gente consegue acessar o sul do estado, a região norte eu não consigo acessar hoje, eu não tenho como sair de Bento e ir para a região norte. Caxias do Sul ontem acabou caindo algumas pontes também, então compromete o acesso dessa nossa serra com a serra de Gramado e Canela. Então é mais um problema que a gente tem que recuperar. O interior todo, eu tenho praticamente toda a Zona Norte aqui, uma questão micro nossa do município. Toda a região norte não tem acesso, todas as estradas estão bloqueadas ainda. A gente está tentando desbloquear essas estradas, mas não para de chover. É um risco gigantesco e não rende o trabalho das máquinas. Então, essa situação, dificuldade tremenda para tudo que é lugar. Eu escuto conversas com prefeitos, a gente tem conversado com alguns prefeitos, e cada um relata uma situação mais pontual, assim, de extrema dificuldade para o seu município, mas que acaba sendo repetida em tudo que é região. Prefeito, eu fico pensando na vida comum do cidadão. Aquele cidadão que está doente, por exemplo, precisa de um acompanhamento médico, aquele cidadão que precisa diariamente, por algum motivo, ir até o hospital, por exemplo, aqueles que têm problemas de rins, né? Esses têm que frequentar o hospital quase que diariamente. O cidadão que precisa ir até o supermercado, o cidadão que precisa de um dentista, né? Sabe, as coisas mais banais do dia a dia que nós vivemos. Como é que está isso, prefeito? Está completamente parado? As cidades aqui, por exemplo, Bento Gonçalves, a vida normal na zona urbana, a gente vê assim uma certa normalidade, assim como Caxias do Sul, que é o município maior vizinho nosso aqui. O grande problema nosso aqui ficou na zona rural e nos acessos. Então, o dia a dia a gente vê uma diminuição drástica do comércio, muito forte mesmo. As pessoas reclamam que as pessoas não vão nos restaurantes. Eu tenho uma região aqui, Bento é a capital nacional do vinho. Então, a gente tem uma produção de vinho e suco de uva muito forte. Eu tenho uma indústria moveleira muito forte aqui também. Mas eu tenho também um setor muito aquecido, normalmente, que é o turismo. Então, você imagina, a capital do estado do Rio Grande do Sul, ela está inundada. Eu não tenho acesso à capital do estado. Eu não tenho um aeroporto hoje na principal cidade do estado, que é Porto Alegre. O aeroporto, para ter uma ideia, está completamente inundado. Não tem pista de aeroporto hoje. E por 20 dias, no mínimo, a gente não vai ter esse aeroporto funcionando. Então, a gente não consegue acessar, o turista não consegue acessar, ele tem dificuldade de acessar a serra, ele vai ter essa dificuldade para chegar nas regiões. Então, eu estou com um setor de centenas e centenas de hotéis de Bento e Gramado, principalmente, que estão vazios de turistas. A gente não tem acesso. Então, é um setor que vai ser muito impactado, é o primeiro setor que está sofrendo, vai ser o último, provavelmente, que vai escapar dessa crise. Então, é uma sequência que acaba afetando restaurantes, acaba afetando o comércio, a venda de vinhos, acaba afetando a venda de roupas para inverno, que acaba afetando todo mundo. Então, é uma sequência, é uma escada que vai descendo para esses degraus, que a gente vai vendo cada problema. Por isso que tem que ter uma força gigantesca agora da população para a gente tentar
descobrir, bom, qual é o ponto de corte que a gente vai ter, até onde a gente consegue, até onde é que vai descer a economia. E aí a gente começar a recuperar com muita força e muita agilidade e planejamento de todo mundo, né? Muita ação das prefeituras, do governo estadual, do governo federal, entender que as regras financeiras nesse momento, as regras de responsabilidade fiscal que a gente tem nos municípios, elas têm que ser esquecidas nesse momento. Eu, aqui em Bento, para ter uma ideia, eu já não estou mais nem aí em questão da responsabilidade fiscal. Eu já estou pensando, bom, eu já tenho uma previsão de perda de 36 milhões de reais só em ICMS. Eu não vou conseguir fechar as contas, como todos os municípios não vão fechar. Então, eu preciso agora dar toda a atenção à minha população, dar atenção para ter abertura nas estradas, eu preciso dar atenção na rede de saúde e não deixar faltar nada para ninguém. E isso o Estado vai sofrer. E aí a gente tem que ter essa ajuda também do governo federal para entender que as regras nesse ano para os nossos municípios vão ter que ser alteradas. Prefeito, e pelo menos de acordo com a previsão, né, que a gente tem, no estado como um todo, a tendência de ter uma certa trégua até quarta-feira, porque vai chegar uma massa forte de ar polar. E aí eu queria te perguntar o que esse frio extremo, né, na serra ainda mais, né, a gente sabe que fica mais frio ainda, o que esse frio extremo pode causar de impacto, ainda mais com a população desabrigada, ali nos abrigos? O que isso pode provocar aí? Agora já está fazendo frio aqui, né? A gente está tentando buscar casacos, meias, toucas para todo mundo, para que o pessoal consiga se aquecer. Aquecedores, eu tenho aqui um albergue, eu estou aqui em Faria Lemos, que é uma comunidade interior, um dos distritos mais afetados aqui no estado inteiro. Eu tenho aqui dentro um ginásio com 60 pessoas. Eu tive 1.000 pessoas que foram resgatadas, que a gente teve que buscar a pé, de moto, de quadriciclo, para chegar dentro da mata, passando por desmoronamentos, para buscar essas pessoas e levar a um lugar seguro. A grande maioria está em casa de famílias, então eu tenho um pouco mais de tranquilidade nisso. Mas essas pessoas que acabam tendo uma vulnerabilidade maior, eu tenho que dar toda a condição possível para elas. E isso não é só Bento, falo mais uma vez, eu estou falando aqui do meu microcosmo, mas o estado inteiro está passando por isso. Canoas, para ter uma ideia, tem mais de 100 mil pessoas que estão fora de casa. E essa é a dificuldade, a gente conseguir dar essa atenção para todas essas pessoas. E aí entra o voluntariado. O Brasil inteiro ajudando, o Brasil inteiro doando. A gente está vendo uma campanha formidável. São Paulo está sendo um estado pioneiro incrível em ajuda. Eu tenho aqui bombeiros de São Paulo, para terem uma ideia. E está vindo também geólogos aqui de São Paulo para nos ajudar. Então, essa ajuda está sendo fantástica. E peço para que todos os mercados de São Paulo faço um pedido aqui que cada mercado de São Paulo coloque uma gôndola, coloque uma prateleira de produtos gaúchos, que mostrem onde é que tem produto do estado do Rio Grande do Sul, onde é que está o arroz gaúcho, onde é que está o vinho de Bento Gonçalves da Serra Gaúcha, onde é que está a carne da fronteira oeste, que mostra onde é que estão esses produtos, porque quanto mais a gente vender esses produtos agora, mais vai aquecer nossa economia, vai ter demanda para a gente poder voltar. Então é um pedido simples, um gesto simples, mas que pode fazer uma grande diferença aí nos próximos meses. Excelente ideia, prefeito. Excelente ideia. Fica essa ideia de que os supermercados montem essas gôndolas com produtos do Rio Grande do Sul para a gente tentar movimentar a economia do Rio Grande do Sul, que vai sofrer, infelizmente vai sofrer por um bom tempo. E pior, né? O prefeito também falou isso. O Brasil inteiro vai sofrer com isso. O Brasil inteiro vai ter repercussão no seu PIB, na sua economia, por causa de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Prefeito, olha, uma conversa, apesar da situação, uma conversa muito importante que a gente teve aqui com o senhor, com muitas informações novas. Obrigado pela sua participação, viu, prefeito? E boa sorte, conte com São Paulo, sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu? Obrigado, Sabino, obrigado, Mayra, obrigado a toda a rede Bandeirantes e a todo o povo de São Paulo. Muito, muito obrigado mesmo. O que você